Estamos tratando da matéria Maneiras e Costumes, página de número 78, as formas de se vestir que a Bíblia traz para nós. E na página 79 até está citando os tipos de tecidos que eram usados. Eu vou citar só um ponto aqui na página 79. O Novo Testamento traz em seu contexto considerações sobre o uso das roupas a partir de significados que se ligam a um momento futuro da igreja. Observe, aqui é uma visão metafórica no caso. Ao descrever o futuro escatológico da igreja, o apóstolo João traz no livro do Apocalipse percepções de nossas vestes na habitação eterna. Apocalipse 3:5 e 7:13. Mas é claro que aqui vai entrar numa ambientalização, digamos, teológica, metafórica, de que andaremos de branco, e teremos vestes brancas. A Bíblia fala também de vestes de justiça. Claro que essa predisposição verbal, ela não indica a roupa em si, humanamente falando. Claro que se trata de uma metáfora, tá certo? Então, nós entendemos também, é só um ponto aqui na página 78 ainda, a lei mosaica determinava que fossem aplicados ao uso das roupas critérios específicos para disciplinar a todos no uso coerente e agradável de Deus. Observe. No caso dos homens, deveriam usar roupas distintas das que eram consideradas femininas. Deuteronômio 22:5, um texto mal interpretado até por muita gente. É interessante destacar o fato de que a Bíblia traz muito mais informações sobre roupas sacerdotais, isso é claro, e de todos os que ministravam no templo, como os levitas, sacerdotes e sumos sacerdotes. Descreveremos casos um pouco mais adiante, tá certo? Um pouco mais à frente a gente vai comentar sobre isso. O Novo Testamento, vemos que não há uma referência normativa direta quanto ao estilo de roupas que deve se usar, como lá no Antigo Testamento. Normativa, lembrando o seguinte, deveria haver uma distinção entre roupa de homem e roupa de mulher, um fato aqui que a gente não pode deixar de frisar. Ambos usavam saias, vamos colocar dessa forma. Ambos usavam aventais compridos, não tinha a calça comprida do homem e a saia da mulher. Isso não existia. Então, se fôssemos a rigor mesmo no fato, seria a saia dos dois. Claro que tinha diferenças. Existe uma tradição judaica que fala que a roupa do homem, ela não continha uma espécie de um avental sobrepondo a sua vestimenta comprida. A da mulher já tinha. Aquele avental que o homem não usava significava dizer, esse sujeito é homem que está apto à guerra, por exemplo. O avental não. Ele trazia uma conotação para até serviços domésticos, que era levado a efeito, evidentemente, pelas mulheres. Havia essa diferença. E conforme nós citamos, é o todo da página 78, página 79 também, e vai se estender até a página de número 80, a normativa era mais para roupa referente ao templo. Os homens, no caso, os sacerdotes, levitas, sumos sacerdotes e assim por diante. Mas para o povo, de forma geral, me parece que a Bíblia não vai trazer, pensando em uso e costume, pensando, claro, uso e costume da nação de Israel, a Bíblia não vai trazer a normativa para o povo, digamos, normal, só para o povo do templo, vamos colocar dessa forma. Partes de uma roupa, acessórios e significados. Por exemplo, as roupas utilizadas pelos judeus nos tempos bíblicos são bem diferentes das que nós, evidente, utilizamos atualmente, assim como o significado que eles possuíam no contexto social, sociocultural dos tempos bíblicos. Exemplo, roupas internas. Essas roupas eram usadas por baixo das roupas principais, demonstrando a ideia de que estar somente com elas significava estar despido. Observe. Então, dessa forma, entendemos que para os judeus existia uma grande preocupação em cobrir o corpo, pois, pelo contrário, seria vergonhoso, social e religiosamente falando. E para regulamentar essa prática, temos normas específicas que regiam os indivíduos, principalmente
Você pode observar o texto de 1 Samuel 19, 24, Isaías capítulo 20, do verso 2 até o 4, tem alguma coisa sobre essas roupas internas. Vamos trazer uma mensagem, vamos contemporaneizar para hoje para nós. Roupa interna seria o quê? A cueca do camarada. Evidentemente que para eles, se fosse hoje, o cara tá andando só de cueca na rua, para eles é como se estivesse completamente despido. Observe esse ponto também. Roupas externas, página 81. Eram as roupas que ficavam mais visíveis, claro, para o povo. Além da roupa íntima, os judeus usavam a capa, que poderia ser chamada de túnica ou de vestimenta. Existiam diferentes túnicas para homens e mulheres, diferenciando suas formas de composição. A túnica poderia ser utilizada para destacar determinado prestígio social ou econômico, como no caso de José e a sua túnica colorida, um texto bem emblemático de Gênesis 37, versículo 3. O uso de acessórios, página 81 ainda. Os principais acessórios utilizados pelos israelitas eram cinto, sandálias, na página 82, roupas para ocasião específica também, nós temos aqui uma designação, roupas para festa nupcial, cerimônia de luto, manto de honra, roupa de inverno. As roupas sacerdotais, significados e implicações, e aplicações, melhor dizendo, ela traz evidentemente uma regulamentação maior, porque nada, digamos, era sem sentido, ou sem símbolo, ou sem metáfora na vestimenta sacerdotal. Claro que isso não tem nada a ver conosco hoje. O terno que o homem usa é como se fosse a roupa sacerdotal do Antigo Testamento. Não, essa correlação ela não se aplica hoje. Então não existe uma regulamentação que diga o seguinte: olha, para provar que você é um sacerdote, você tem que usar o terno e a gravata se fosse hoje. Não, hoje não serve isso, porque nós não temos sacerdote hoje dentro do critério específico do que é um sacerdote. Evidentemente que não. Agora, o sacerdote do Antigo Testamento, sim. Esse sim, ele está usando aquele traje dele, a mitra, o peitoral, as túnicas, as sinetas ali na orla das suas túnicas, aí é outro caso. A antiga aliança era dessa forma, mas hoje não se aplica mais. Tem acessórios decorativos também, que a Bíblia também vai citar, e aqui só passando estamos aqui de passagem nessas maneiras e costumes da nação de Israel, nesse sentido. Página 83, que vai falar de braceletes, correntes, anéis, brincos, argolas e filactérios. E aqui na página 84, nós temos aqui uma longa questão para reflexão. Vimos que as roupas assumiram significados específicos no contexto cultural e social de Israel nos tempos bíblicos, mas que nos ajudam a pensar algumas coisas. Primeiro, o uso da roupa por parte dos judeus tinha preocupação com o cuidado e higiene do corpo, claro. Segundo, como sua cultura era ligada a uma aplicação da vida a partir do relacionamento com Deus, os israelitas preocupavam-se com a decência e com o decoro no uso das roupas, tanto para homem quanto para mulher. A decência e da questão é quanto mais, digamos assim, quanto mais se escondia o corpo, melhor nesse sentido aplicado aqui. Essa era a questão. Assim como temos nos preocupado com o tipo de roupa que temos usado para manter o respeito a Deus em nosso corpo, nós temos nos preocupado, temos pensado nisso, é uma pergunta. Não para demonstrar uma santidade superficial, claro, mas para destacar que somos santos internamente e que nosso exterior é apenas consequência do nosso interior. Nossa roupa deve demonstrar a santidade que carregamos dentro de nós e não o inverso. Claro que aqui eu não estou dizendo que está sancionado a partir de hoje o uso da burca, que ali dentro de uma cultura, digamos, islâmica, oriental, é outro caso, que não tem nada a ver com a escritura. Você não tem ideia nenhuma do Antigo Testamento, por exemplo, as mulheres se trajando daquela maneira, em forma de burca, como se fosse hoje, para evitar a exposição ou despertar qualquer coisa nos homens.
Isso é uma questão muito moral de um para outro. A mulher pode estar vestida de armadura. Se o cara for para ser libidinoso, se for para ser lascivo, não precisa nem mostrar nada. Mas a questão era o seguinte: você, no Antigo Testamento, você tinha um certo decoro, claro, evidentemente, na forma de se vestir, porque era quase que um, digamos, atrativo de relacionamento entre você e Deus. O que você era, mostrando-se para a sociedade, é basicamente o que você era diante de Deus na questão de vestuário. Pois bem, página 85, capítulo de número 4, cuidado do corpo e o tratamento de doenças, como era o procedimento dos hebreus do Antigo Testamento. Bom, então nesse próximo vídeo, ou nesse capítulo, nos dedicaremos à reflexão sobre os cuidados com o corpo e as condições de doenças, através da proposta de tratamentos administrados por eles, no caso. Veremos ainda quais eram as doenças mais comuns entre os judeus e as principais medidas tomadas para combater e conter o seu avanço. Quais eram os significados religiosos que as doenças tinham no meio do povo, como eram vistas as doenças crônicas e congênitas, tais como duas principais, crônicas e congênitas, na visão do Antigo Testamento, a lepra e a cegueira. Para eles encaravam como uma questão até espiritual. Vamos ver. A visão bíblica sobre as doenças, página 86. Quando pensamos acerca do estado de doença dos seres humanos, é importante voltarmos os olhos para o livro dos começos, o livro do Gênesis, pois só assim poderemos entender como este estado de doença começou. Você sabe do que eu estou citando, né? Então, após a queda espiritual da raça humana por causa do pecado no Jardim do Éden, vemos que a morte passa a fazer parte da realidade humana. Quando Deus diz, se você comer do fruto dessa árvore, olha o texto, certamente morrerás. E a gente sabe que o homem, ele comeu do fruto e não caiu morto. O que Deus quis dizer com isso? Olha, certamente você vai morrer. Mas esse morrer do homem foi morrer lento, foi morrer gradual. Subentende o que aí? Subentende o seguinte: esse homem, a partir de agora, ele está sujeito a envelhecimento, a enfraquecimento, está sujeito a deterioração de ossos, problema de visão, problema de fala, problema de locomoção. Ou seja, ele abriu-se para doenças, ele abriu-se para a morte física. E a morte física, ela é resultado de doenças. Mas um acidente de carro, não, é outra coisa. Mas em si, a morte física é resultado de doenças. Por quê? Ora, porque as doenças, elas vão se proliferando à medida que o corpo vai morrendo. E o corpo vai morrendo como? Com o envelhecimento. Então, quando Deus diz, olha, Deus fez o homem no Éden para viver eternamente, mas ele pecou, ele transgrediu. Então, olha, você comeu do fruto, certamente morrerás. Abriu-se a doenças, a enfermidades. Esse é o resultado. Então, com a morte eterna, vem as mortes espiritual e física, sendo esta última que ocasiona ao ser humano a possibilidade de adoecer, o que eu falei. Já que o nosso corpo morre a cada dia que passa, ficamos vulneráveis a diversas doenças, e isso nos leva à situação de sofrimento e de dor, muitas vezes, com certeza. Assim, durante toda a história da humanidade, nós vemos os homens buscando formas para combater o mal que vem sobre nossos corpos por causa da vulnerabilidade do ser humano, por conta, evidentemente, do pecado. Então, as doenças que existem, seja quais foram, ela é resultado da queda. E eu vejo a medicina, aqui eu abro um parênteses para vocês, eu vejo a medicina, a ciência médica, a ciência biológica, eu vejo assim como um dos aspectos da misericórdia de Deus, tá certo? Vejo sim como aspecto da misericórdia de Deus a ciência médica. O resultado do pecado está aí, os homens estão morrendo, a humanidade está morrendo, a humanidade se adoece, a humanidade se enfraquece, a humanidade é finita. E surge a medicina como misericórdia de Deus, eu vejo dessa forma. Então, dessa forma, entre os judeus não era diferente, claro. Eles sempre refletiam sobre a origem das doenças e como enfrentá-las, mas sempre associavam à degradação humana, vinda por conta do pecado.
Então, eu atesto novamente, assim como nossa matéria está atestando, e a cultura judaica atesta, sim, as doenças que hoje existem, o envelhecimento e todas as suas implicações, é resultado da queda, é resultado, sim, do pecado.